Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar de política e de pesquisa. Agora, pessoal, é mais tempo de política. A gente está trazendo as notícias para vocês. Nós vamos falar da equipe de transição do Lula. Tá meio inchada lá, hein, pessoal? 300 pessoas? Vamos ver depois, vamos falar sobre isso. O Tarcísio de Freitas também já começou aqui em São Paulo a fazer a transição para o governo de São Paulo, tem nomeações, o pessoal parece que quer colocar um pouco também dos que estão lá em Brasília, já é problema para quem ia querer uma equipe técnica, né? E nós vamos falar do Lula no COP27, como que foi a presença dele lá também. Também vamos falar de um membro do PT que está alertando o Lula contra o Alexandre de Moraes. Ó, se fica dando moleza e põe lá na frente vai ter problema. É isso que ele está dizendo. Várias notícias aqui colocando vocês a par. Existem os movimentos que estão tendo contra a eleição do Lula, nós vamos estar falando sobre isso também. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho, você vai receber todos os nossos vídeos falando tudo sobre política, pessoal. Agora nós estamos com poucas pesquisas, quase não temos pesquisa, mas logo lá na frente nós vamos ter. Então vamos fazer o quê? Comentário, pegar as notícias, trazer para você e mostrar os lados, os dois lados da questão. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a ida do Lula no COP27. Pessoal, eu acho, na minha opinião, que foi muito bom para o Lula, porque o Lula foi lá, foi muito bem recebido, porque era uma parte que o Brasil estava meio afastado, né? Então esse tipo de público viu no Lula aquela pessoa que pode dar o andamento, proteger a Amazônia. O Lula foi muito inteligente, porque o que ele fez? Ele, defendendo a Amazônia, coisa que é uma preocupação do mundo, ele foi bem recebido e por todas as lideranças do mundo, né? Representante dos Estados Unidos, da China, da Noruega, da Alemanha. Quer dizer, todos que estão prometendo que vão continuar com a contribuição. O mais importante pro Lula nisso foi o quê? Vários países do mundo estiveram ali, reconheceram a vitória dele, muitos já tinham feito isso. O que acontece? Caso tenha algum problema dentro do Brasil, como que vai fazer? Essas pessoas vão aceitar se houver um golpe, alguma coisa relacionada a isso, que muita gente está nas ruas, nas rodovias, para que tem uma nova lei. Bom, não sei, para te falar a verdade, eu não sei o que é a reivindicação. É contra a eleição do Lula, mas seria contra as urnas eletrônicas. Eu acho que as pesquisas davam Lula no primeiro turno e Lula no segundo turno. Então eu acho que não tem mais dúvida nenhuma de quem ganhou a eleição. Isso aqui, pessoal, que nós sempre falamos aqui, não é canal da direita, não é da esquerda, mas é da realidade. Nós temos que falar a realidade, as vantagens e as desvantagens e as virtudes e os problemas dos partidos. O Lula ganhou a eleição, nós vamos dar uma cobertura maior para ele, mas nós não vamos esquecer do Bolsonaro, do grupo do Bolsonaro, dos governos, dos governadores do Bolsonaro. Nessa vez nós vamos estar falando do Tarcísio de Freitas. Então, o que adianta? Nós não vamos ficar aqui mentindo para ninguém, nós temos que falar a realidade da política. Então, nesse ponto, como eu estava dizendo, eu acho que o Lula fez uma grande vantagem, ele foi lá, falou o discurso que os outros países do mundo inteiro queriam ouvir, quer dizer, já bem dizer, reconhecer ele como candidato, se acontecer alguma coisa seria muito difícil. Então, o principal papel dele foi esse, fazer mais barulho, o povo reconhecer, não, o cara ganhou lá e já tá afim de arrumar a Amazônia, não sei o que lá, tal. É o que os países queriam ouvir. Então eu acho que nessa parte foi muito bem. Houve uma crítica que o Lula pegou uma carona no avião de um empresário que já teve problemas de caixa 2 da candidatura do José Serra, tudo. O Lula disse que pegou uma carona, disse que o cara já vinha para cá, pegou uma carona, né? Então ficou por isso mesmo, foi a explicação que ele deu, né? Enquanto o Lula teve lá na COP27, né, pessoal? Aqui no Brasil, o Geraldo Alckmin foi levando a equipe de transição. Aliás, o Lula teve muita sorte, escolheu muito bem, né? O Geraldo Alckmin é um cara que impõe respeito, ele tem entrada em vários lugares. Então, ele já foi governador por 2 mandatos, quer dizer, ele sabe como mexer e para comandar a transição, nada melhor que ele. Ele é o coordenador geral, coordenador de grupos técnicos é o Aloysio Mercadante, o coordenador executivo é o Floriano Pesaro, coordenação de articulação política é a Gleice Hoffmann e coordenação de organização da posse é a Janja, que é a esposa do Lula. Então, tá bem organizado, só acha assim, pessoal, 300 pessoas já estão mais ou menos escolhidas para fazer essa transição, é pouco tempo, é pouco espaço, eu acho que tem um exagero, né? Na verdade, só 40 pessoas vão receber, mas esse povo que tá ali, assim, trabalhando de graça, aí sabe, lá no fim, alguma boquinha se sobrar, né? Mais lá para frente. Então, essa semana parece que faltam 3 equipes para ser formadas, eles vão passar os nomes, e aí a gente vai estar passando para vocês. E eu vi uma notícia essa semana, pessoal, que membros muito importantes do PT, mas não citaram nomes, né? Estão alertando o Lula
contra o Alexandre de Moraes. Ó, toma cuidado que isso que ele está fazendo com o Bolsonaro, ele vai fazer, pode fazer com a gente lá na frente. Agora analisa bem, pessoal. Uma pessoa falando um negócio desse, nem tomou posse e já está preocupado, então com que cabeça essa pessoa tá? Que pensamento que essa pessoa tá? Porque se ela tiver com o pensamento de chegar lá e fazer as coisas certas, você não tem que ter medo do Alexandre de Moraes, que ele não vai ficar perseguindo ninguém. Porque se ele tá indo atrás do Bolsonaro, dos bolsonaristas, é porque alguma coisa tá acontecendo. É só os petistas não fazer o mesmo que ele não vai atrás. Então eu acho isso aí um absurdo. Nem entrou no cargo, tá preocupado, então tá com intenção de fazer coisa errada? Tem nada a ver, tem que deixar o ministro trabalhar, o presidente trabalhar, os deputados, os senadores trabalhar. É o que nosso país precisa, é disso. Pessoal, quem começou também a transição do seu governo foi o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Ele teve uma reunião essa semana com o Rodrigo Garcia, já deu andamento nas coisas. O Tarcísio de Freitas, pessoal, prometeu fazer uma equipe técnica, só com um cara certinho ali, esse negócio de política para ele não tem nada a ver, não sei o que lá, mas já começaram algumas pressões, pessoal. Hoje, quem está comandando a transição em São Paulo, pessoal, é o Guilherme Afif Domingos, ele é do PSD. Lembra de uma campanha bem lá atrás, 1980 e pouco, que ele falava juntos chegaremos lá? Ele era do PL na época, foi candidato a presidente. Então ele está comandando a transição e deve ficar já no governo, né? O Tarcísio de Freitas já indicou alguns nomes que vão estar no governo. Entre eles é o Guilherme Afif Domingos, o Eleus Paiva, aqui em São José do Rio Preto, já foi vice-prefeito, médico, né? Rafael Benini, que atuou na Agência de Transportes de São Paulo, e a engenheira Priscila Perdicares, né? São as pessoas, certo mesmo, certo, assim, que já tá com a pasta certa. O Tarcísio de Freitas foi lá no Paraná, lá no partido do filho do Ratinho lá, e tirou o secretário da Educação de lá, e já tá certo, vai ser o secretário de Educação aqui em São Paulo, é Renato Feder. Ele estava lá no Paraná, já pediu demissão e será aqui em São Paulo, quer dizer, você viu, ele foi buscar lá no Paraná. Agora, pessoal, ele tem que manter a maioria aqui na Assembleia Legislativa. Então, o que esses partidos querem? Vocês sabem, né? Sempre é cargo daqui, cargo dali. Então, vamos ver até quando que o Tarcísio vai conseguir manter essa meta de ter uma equipe técnica. Tomara que ele consiga e que saiba escolher, que é melhor do que às vezes ficar pondo político lá, né? Mas está tendo uma pressão dentro do PL para a deputada federal Rosana do Vale, né? Para ela fazer parte do governo, do Ricardo Salles, foi ministro do Bolsonaro, se elegeu deputado federal. O Ricardo Salles fala que não está atrás de secretaria em São Paulo, mas assim, essa pressão está vindo por parte do Bolsonaro, da família, para ajeitar a situação de algumas pessoas aqui em São Paulo. A segurança pública aqui em São Paulo, o capitão Derrite, do PL, é um dos cotados, mas sofre resistências também. Então está tendo ali alguns nomes que estão tendo... Isso é normal, né, pessoal? Porque tem o grupo do PL, do Republicanos, e vai ter os partidos ali. A gente não sabe como que vai ser ali na Assembleia, se ele pretende se aproximar de algum partido de esquerda também, porque ele precisa do presidente. Mas o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, já está colocando o grupo dele ali para afastar qualquer coisa desse tipo de aproximação. Porque o Tarcísio de Freitas, pessoal, foi um dos primeiros que reconheceram a vitória do Lula. Então isso deu um alerta lá em Brasília, né? Como tá tendo o Arthur Lira, um pessoal que tá querendo se chegar. Tem muita gente que agora, depois que você tá no poder, muita gente que era inimigo acha que você já é bom e é assim, né? Então as brigas de cargo, isso aí sempre existe mesmo. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos da visita do Lula do COP27, nós falamos também do grupo de transição do governo do Lula lá em Brasília, que é o Geraldo Alckmin que está coordenando. Nós também falamos do Tarcísio de Freitas, que está montando aqui em São Paulo, depois de muitos anos, pessoal, que vai ter uma equipe de transição, né? Porque o PSDB dominou o estado de São Paulo por muito tempo. Então, já começou aqui também, o Tarcísio de Freitas já está escolhendo alguns nomes. E nós falamos também, pessoal, do alerta de um membro do PT para o Lula tomar cuidado com o Alexandre de Moraes, e aí a gente critica aqui, porque quem não tem medo, quem não deve, não teme. Ah, então é bom, enquanto o cara tá lá pegando no pé do Bolsonaro, bolsonarista, aí tá certo, mas se vier pro lado do PT, tá errado? Não. Eu acho que a justiça tem que ser igual para todos, né? E dizer para vocês, pessoal, que nós vamos estar sempre aqui, toda semana trazendo vídeos para vocês, falando da política, notícias de políticas. Aqui não tem direita, não tem esquerda, nós vamos falar aquilo que a gente acha. Agora, a gente não consegue agradar a todos, a gente quer que vocês continuem no canal, mas nós vamos ter que ter esse olhar crítico, ou seja, para o PT, para os bolsonaristas, nós temos que falar, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha, compartilha ele pra gente.